Graça e paz aqui da igreja, graça e paz, irmãos, amados ouvintes da Santa Palavra de Deus. Estou aqui mais uma noite com a finalidade de trazer a mensagem da parte do Senhor para o nosso consolo, para o nosso refrigério em dias de tantas indecisões, de tantas tribulações, de tantas preocupações, notícias negativas, não é isso? Pois bem, mas nem tudo está perdido. Precisamos entender que, embora o mundo inteiro esteja nesta vibração, né? Todos querem saber de tudo, todos querem saber das notícias. De dezembro para cá não se fala em outra coisa a não ser esse problema da contaminação pelo coronavírus. E tem razão de ser, porque isso tem trazido muita inquietação para a humanidade inteira mesmo. Mas, diante de tudo isso, precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ainda está perto. Então, trago hoje para mim, para você também, para nós, a mensagem da palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor. Está escrita no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 até o 15, 14 e 15. Disse assim o Senhor Jesus: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho significa as boas novas, as boas notícias, as boas novas de salvação. E foi trazida do céu para mim e para você. O mundo hoje vive em prol das notícias, né? Cada dia uma notícia nova, mas infelizmente, na maior parte das notícias que nós estamos recebendo, são notícias negativas, que trazem tristeza e preocupação para toda a humanidade. Mas Deus, Ele traz dos altos céus a boa notícia, a boa nova para mim e para você, mesmo em meio a tantas inquietações na mente e no coração do ser humano, de um modo geral. Então Jesus, ele centrou a sua mensagem de salvação, estimulando, aconselhando o homem a verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Esta mensagem, ela continua viva e eficaz até os dias de hoje e só vai realmente parar de ser anunciada quando Jesus ele vier buscar a sua igreja. Enquanto isto, esta mensagem ela continua para mim e para você hoje. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O homem hoje, ele precisa verdadeiramente reconhecer os seus erros. Ele precisa verdadeiramente reconhecer que o fato dele ter as notícias, o conhecimento do que vai acontecer, isso, eu estou falando em relação ao coronavírus, né? A esta pandemia, a esta infecção. Mas o que nós devemos entender verdadeiramente, buscar, são as boas notícias do Evangelho, mais do que qualquer outra notícia. Porque esta notícia, o conhecimento desta palavra é o que vai nos garantir a salvação. Saber as coisas que vão acontecer hoje através da internet, através do rádio, jornal, não nos garantirá a vitória sobre o que está acontecendo. Mas se eu e você crer no Evangelho, considerando que o conselho do Senhor foi, antes de tudo, o arrependimento, aí sim teremos boas notícias de salvação. Então Jesus, ele nos chama a atenção e centra realmente a sua mensagem baseado nesta ordem, né? Arrepender e crer no Evangelho. A humanidade hoje está sofrendo, a
A humanidade hoje está passando por uma situação que há muitos anos não se passava. Há mais de 100 anos não se via uma pandemia tão envolvente, ou que envolvesse toda a humanidade como esta. Mas precisamos entender que não é este o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi que o homem fosse e seja feliz. E a verdadeira felicidade, ela não está atrelada a um bem-estar físico, e sim a um bem-estar espiritual. E para isso o homem precisa verdadeiramente acreditar na palavra de Deus, as boas novas, o evangelho da salvação. O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 2, verso 37, lá na Judéia, lá precisamente em Jerusalém, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele fez uma pregação, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo a palavra de Deus, quase 3.000 almas se converteram naquele dia. E aqueles homens procurando saber o que fazer a partir daquele momento que eles ouviram a verdade do Evangelho. O apóstolo Pedro disse o seguinte, está no livro de Atos, capítulo 2, verso 37, ele disse: começou 37. Ouvindo isto, os judeus estavam ali reunidos em Jerusalém, naquela grande festa de Pentecostes. Ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aí respondeu Pedro: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas ele disse: arrependei-vos cada um de vós, salvação individual, cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E então recebereis o dom, ou a presença do Espírito Santo de Deus. Então a mensagem do Senhor Jesus Cristo naquele tempo e hoje e eternamente é que todo homem, em todos os cantos do mundo, ele venha a reconhecer o seu pecado, a sua vida pecaminosa, o seu estado de natureza pecaminosa, reconheça isto diante de Deus através de ouvir a palavra de Deus e crer na palavra do Senhor e busque o arrependimento e busque conhecer a Jesus Cristo para que verdadeiramente ele seja participante do reino eterno de Deus. No livro na segunda carta de Pedro, também no seu capítulo 3, no verso 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a mensagem de Jesus sempre foi para que o homem verdadeiramente reconhecesse a sua natureza pecaminosa e buscasse o arrependimento. O homem só pode também reconhecer-se como pecador se ele crer no Evangelho, se ele der ouvidos à palavra de Deus. Então esta é a mensagem do Senhor em todos os tempos, ela não muda, porque Deus, ele é imutável. Então todo homem precisa verdadeiramente reconhecer-se como natureza pecaminosa, conhecer que somente Jesus pode dar o alento que ele precisa, a salvação, a verdadeira felicidade, através da fé na palavra do Senhor. Então esta é a palavra que Deus trouxe para mim e para você nesta noite, para nós refletirmos acerca das nossas ações e das nossas atitudes e verdadeiramente buscar ser um cidadão do reino de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, grande e abundantemente, em nome de Jesus.